E vamos lá, firmes e fortes. Perfeito. Voltamos então, hoje é 17 de maio de 2021. Nosso assunto de hoje é a respeito da jornada de trabalho. Falamos sobre a jornada de trabalho de alguns, né? Falamos sobre dos bancários, do operador de telemarketing, quem trabalha em Minas, né? Quem trabalha no subsolo. Falamos um pouco a respeito da impossibilidade, da insalubridade de você, por si só, ter a hora extra. Depois a gente viu que a reforma trabalhista possibilitou que, por acordo ou convenção coletiva, né, mesmo sem tendo a autorização dos órgãos, é possível você fazer a prorrogação das horas, né, e você ter hora extra. Daí a gente terminou, e o nosso assunto agora é justamente a respeito do intervalo interjornadas. Ele também é chamado de intervalo, né, entre uma jornada e outra. Então, assim, que intervalo é esse? É o intervalo assim, ó. Isso teve bastante burburinho quando foi em 2000, não me recordo agora, acho que talvez tenha sido lá para 2016 que eu escutei bastante sobre isso. Vou dar um exemplo, tá? Quem trabalha na faculdade à noite, aqui a gente trabalha até as 22. Tem instituições que a pessoa trabalha até 22h30. O cara trabalha em instituição de ensino até 22h30. O intervalo entre uma e outra tem que ser de, no mínimo, 11 horas. O que acontece? O professor lecionava numa faculdade, né? A gente tem uma faculdade aqui próxima da gente também, uma concorrente, né? Ele lecionava no horário da noite, até as 22h30. No dia seguinte, ele já estava no primeiro horário lecionando. Ele não respeitava esse intervalo, né? O que acontece também, pessoal? A pessoa que trabalha no domingo, ou às vezes vai fazer uma hora extra, porque às vezes a pessoa tem uma jornada diferenciada no final de semana, e daí ele pega assim, ó, deixa eu dar um outro exemplo. A situação onde nós trabalhávamos, né, durante até sexta-feira, aí chegava no sábado, a instituição fazia uma reunião conosco bem cedo de manhã no sábado. Ele não respeitava o intervalo, né, então tem que ter no mínimo um intervalo de 11 horas. Então você imagina que você ficou até as 10 horas, né? Então, você não tem que tomar o cuidado, uma atenção do seu empregado, né, para respeitar essas 11 horas. Então, diz lá, ó, artigo 66 da CLT, diz assim, ó, entre duas jornadas de trabalho haverá um período de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso. O cara poder descansar, né? Seguindo essa regra, se Daniela termina suas jornadas 22, ela só poderá iniciar a próxima jornada no dia seguinte, às 9 da manhã, beleza? No mesmo exemplo, se Daniela termina sua jornada nas segundas 22, né? Beleza. Se ela iniciar às 7 horas da manhã, ela vai receber 2 horas como sendo horas extras, tá? Inclusive o adicional. Então, ela recebe as horas como sendo extras, como hora extra, e recebe o adicional de no mínimo 50%, tá? Tem entendimento, eu peguei uma situação que era anterior à reforma, que o julgador, ele falou assim, ó, que ele não ia ganhar pelas horas ali, ele ia ganhar pela totalidade. Nossa, ele deu uma detonada no empregador, e eu recebi a ação só depois de trânsito em julgado, né? E ele aplicou, assim, uma condenação gigantesca e milionária para o funcionário, tá? Era um caso de motorista. Beleza, ó, o intervalo intrajornada, ó, anterior, interjornada, entre uma jornada de trabalho e outra. Agora a gente está falando intrajornada, ou seja, naquele mesmo dia de trabalho, é o intervalo do almoço, né? Interjornada, que a gente falou, entre uma jornada e outra, entre um dia e o outro, por exemplo, né? Porque tem que ter 11 horas de intervalo, vai ser de um dia para o outro. E agora, o intrajornada é aquele horário de almoço, né? Ou para refeição, né? Porque não necessariamente precisa ser o almoço, né? Então, quem trabalha menos ou igual a 4 horas, quem trabalha até 4 horas, ele não tem intervalo, não tem obrigatoriedade de intervalo, ele trabalha as 4 horas consecutivas. Então, se alguém tem um horário de 4 horas, a ideia é, trabalha as 4 horas, vai embora, tá? Se ele trabalhar mais do que 4 e até 6 horas, né?
até 6 horas, ele faz um intervalo de 15 minutos. É o que eu tinha no banco, que eu falei para vocês, né? O sistema, ele jogava os 15 minutinhos e dava os 15 minutos de intervalo, tá? E quem trabalha mais do que 6 horas, ele tem que ter um intervalo entre 1 e 2 horas, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode ter um horário de almoço de 1 hora ou de 2, né? Eu, particularmente, eu penso o seguinte, que o ideal é a pessoa ter um horário de intervalo o menor possível, que seja 1 hora. Por quê? Porque senão o cara também, né, não consegue resolver outras coisas. Alguns vão dizer, não, professor, é bom às vezes até 2 horas, porque daí tem que fazer um serviço de banco, alguma coisa, consegue resolver. Enfim, tá? Quem trabalha mais do que 6 tem um intervalo entre 1 e 2 horas de horário para fazer sua refeição, por exemplo. Que diz assim, ó, o intervalo entre a jornada dos empregados que elaboram em jornadas superiores a 6, né, pode ser majorado, né, superando o limite de 12 horas mediante acordo escrito individual ou coletivo, mas a redução do intervalo intra-jornada de qualquer categoria contínua é condicionada à Professor, posição. Oi. tá ligado que essa questão aí caiu no simulado do CFC, né? Não sabia, não sabia. Aqui a Caiu gente agora. tem, aqui a Eu gente fiz, tem a eu questão fiz do ao garçom, vivo, por exemplo, desse eu intervalo. fiz ao vivo e acertei essa questão. Ah, legal. Tem muita questão que eu não trabalho com vocês, mas que é a questão de direito civil. Eu vi também que tem bastante coisa que envolve a questão do direito na parte do civil. Até vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada mais adiante, né? Agora não, mas para a gente ver dos simulados ali. Eu não sei se vocês são a turma que vai fazer o ENAD. Nem sei. São ou não? Por enquanto Porque tá eu pra não, gente fazer. eu não sei como é que tá. Tá para vocês fazer, não? Sim, pelo jeito vai ser, a gente vai ter. Eu tava conversando ali, talvez tenha uma matéria na sexta-feira pra gente pra fazer simulados, Se coisas para se preparar preparar, para o né? NAD. A gente não teve mais reuniões sobre isso. Outros anos a gente estava sempre tinha mais, recebia um monte de mensagens ali, né? Esse ano também com a pandemia, com a correria que tá, eu sei que também, porque assim, eu sei que já desde o começo do ano já foi conversado a respeito das turmas de fazer ENAD. Eu só não sei como é que ficou as tabelas, mas sei que eles estão fazendo, né? O professor Luiz, assim, ele é bem rigoroso e faz bem direitinho, assim. Então, ele com certeza já deve estar até organizando os horários, tudo. Beleza. Agora, repouso semanal remunerado, né? Todo empregado tem direito a repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Aqui a gente também tem situação onde a convenção coletiva diz, né, tantos intervalos no domingo, pelo menos 2 domingos por mês, né, e assim vai. Não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprido integralmente seu horário de trabalho, né, porque o cara também não vai receber o descanso remunerado se o cara nem trabalhou, né. Então aqui diz, trabalho em domingos e feriados não compensados. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então, assim, ó, o que acontece? Aqui é quando a gente vê assim, ó, H.E. né, 100%, que é assim, hora extra 100%. O que é hora extra 100%? O cara trabalhou num domingo, o cara trabalhou num feriado, ou trabalhou vários feriados, né, ou vários finais de semana. Então, na folha de pagamento tem lá horas normais, e horas extras, 100%, já logo o cara olha, assim, se trabalhasse domingo, não trabalha no domingo, o cara diz, eu trabalhei no domingo, isso mesmo, doutor. Aí, beleza, já sabe, horas extras, né? Eu não sei se está nessa apresentação, mas eu tinha montado uma apresentação também com folhas de pagamento, e daí ele mostra hora extra 50%, hora extra 100%. Comerciários têm direito a repouso semanal remunerado, que coincida com o domingo, a cada 3 semanas. Logo, um comerciário não pode trabalhar 3 semanas seguidas sem ao menos um domingo de folga. Essa lei dispõe que o labor aos domingos só pode ocorrer mediante previsão, né, ou previsão em convenção coletiva. Note, apenas mediante convenção coletiva. Aqui não vale acordo. Então, o cara ele não pode trabalhar as 3 semanas, né, direto. Digitador, também chamado, né, de atividades de mecanografia. Então, aqui é bem interessante, né?
A pessoa que trabalha, né, o cara que é um digitador, fica o tempo todo para não causar LER, DORT, né, aquelas coisas assim de repetição, esforço repetitivo, né, lesão por esforço repetitivo, ele tem 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Então, qual que é a ideia? É que a pessoa possa, né, dar uma descansada nos dedos. Imagina a pessoa passar décadas, né, trabalhando como digitador sem parar. É claro que também tem uma coisa, né? Hoje em dia o tecladinho é mais gostoso, mais maravilhoso, mas antigamente, né, o cara na máquina de escrever, aqui não era elétrico, o cara botava uma força nos dedos, né? Então isso com certeza, né, prejudica, tá? Mas o intervalo vale até hoje. E é devido, né, porque o movimento o cara faz, né? O horário de trabalho constará de quadro organizado conforme o modelo expedido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e será fixado em local bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou função. Para estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Tá? Então, assim, ó, quem tem mais de 10 empregados tem que ter registro ponto, beleza? Falamos sobre o ponto britânico, a jornada britânica, lembra que eu falei para vocês? Então, assim, Maria ajuizou uma ação contra a empresa ABC, alegando determinada jornada de trabalho. A empresa trouxe os cartões pontos, beleza? Tudo no mesmo horário, que é aquele britânico, né? Nessa situação, a jornada de trabalho alegada por Maria deve prevalecer como verdadeira, pois os cartões apresentados pela empresa são inválidos à luz da súmula. Aqui tem, né? Antes eu falei, aqui está a súmula, ó, 338 do TST. Tá? Quem não estão sujeitos, né, ao controle de jornada de trabalho. Então, quem, né, não são abrangidos? Os empregados que exercem atividade incompatível com a fixação de horário, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Os gerentes, né, lembra que gerente não tem hora extra? Assim considerados, os exercentes de cargos de gestão, os quais se equiparam, para efeito disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento. Na aula passada a gente falou, né, a respeito da remuneração, e eu comentei de uma situação, de um caso da remuneração que não era condizente com o salário de gerente, e que a funcionária recebia as horas extras daí, e ela estava com uma remuneração maior do que a gerente. A funcionária questionou, no dia seguinte deram a demissão para ela, que eu já tinha alertado que aconteceria, ela estava ciente. Os empregados em regime de teletrabalho, parágrafo único. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 desse artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Tá? Aqui, controle de jornada, quando que é obrigado, quando não é obrigado, né? Os cartões britânicos são invalidados como meio de prova. E, senhores, concluímos, então, o nosso assunto que abordava hoje a respeito da jornada de trabalho. O que eu separei para, então, o nosso momento é o seguinte. Deixa eu imprimir aqui. Deixa eu mostrar para vocês visualizarem. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Ciente também que vocês estão fazendo Sinto que vocês estão participando também da palestra, né? Eu trouxe algumas questões de certo e errado, só para responderem. É uma folhinha só, com 12 perguntas. Eu vou fazer uma pausa, né, na gravação e tudo mais. E quem estiver assistindo no momento posterior, vai ter um parte 3 do vídeo. O parte 3 do vídeo vai ser a correção desse exercício. Eu vou fazer a correção desse exercício, até para que seja possível vocês fazerem um tempo para tentar responder, eu vou fazer a correção dele 9h20. 9h20 eu volto para o grande grupo, e daí nós fazemos a correção desse exercício. Aí a gente conclui o nosso encontro de hoje, tá bom? Obrigado a cada um de vocês, até 9h20.